passar para esse bando aí que tentaram sequestrá-la. Não sabe exatamente qual foi a motivação para tudo isso, já que ela também não falou no vídeo por conta da Polícia Civil que está investigando o caso e ainda algumas coisas, como costumam dizer por aí, ainda está em segredo de justiça e às vezes não pode ficar falando muito aí por conta para não atrapalhar as investigações. Ela pareceu abatida, falou muito de fragilidade, que esses bandidos estariam aproveitando da fragilidade dela nesse momento, justamente para tentar contra ela. Oi, gente. Tô passando aqui. Vocês sabem que eu não tenho costume de falar muito da minha vida pessoal, nem do meu dia a dia, né? Até sou bem cobrada por isso, mas não é do meu feitio. Então eu não viria aqui dar uma nota de esclarecimento, ou um pronunciamento, ou avisar, mas como eu sei que tem muita gente preocupada, muita gente que ama a gente, eu resolvi passar para falar que eu tô bem, que a minha família tá bem, tá todo mundo bem. Eu tô realmente muito triste porque praticamente eu perdi o cantinho que eu mais amava no mundo. E foi noticiado que o meu pai sofreu uma tentativa de sequestro. Tá sendo noticiado isso, até porque o nome do meu pai é da Ibope, né? Então as pessoas gostam de falar sobre o que não sabem, o que deixa a gente extremamente aborrecido com relação à imprensa, porque não basta a gente passar por algo assim, as pessoas ainda têm que mentir, falar besteira, só pra conseguir Ibope, só pra ganhar views, só pra enfim, né? Usam a fragilidade de outras pessoas para se engrandecer. E aí estão noticiando isso, que o meu pai sofreu uma tentativa de sequestro. Na verdade não foi o meu pai, fui eu, né? Eu não posso falar muita coisa, não posso dar muitos detalhes porque tá na mão da polícia, né? A polícia tá correndo atrás disso, tá procurando saber direitinho o que aconteceu. A gente já sabe o que foi armado, como foi armado, né? As pessoas que armaram me conheciam, sabiam da vulnerabilidade, da fragilidade e do quanto eu amava estar nesse lugar. E eu já havia avisado, inclusive, que iria para lá. Eu iria para lá pela manhã. Eu estava indo, inclusive, mas Deus é tão misericordioso que eu mudei os planos. Eu senti uma dor muito forte na coluna e eu marquei médico para ir de manhã ao invés de ir para esse lugar. E não avisei para ninguém. E eu já tinha avisado para todo mundo que eu ia para lá. Simplesmente eu acordei, levei meus filhos na escola e falei: antes de ir para lá, eu vou passar no médico. Do médico eu vou direto. E aí foi quando eu fui surpreendida com uma ligação dizendo para eu não ir, porque haviam entrado bandidos e que estavam esperando pela minha chegada. Que inclusive uma amiga minha foi até lá e quando ela chegou acharam que era eu que estava chegando e falaram: aí, a mulher chegou, é hoje que a gente faz a festa. Enfim, eu não sei o que eu posso, o que eu não posso contar sobre isso, mas foi isso que aconteceu e a tentativa de sequestro foi minha, mas graças a Deus foi cumprido mais uma vez, como sempre é na minha vida, o que diz na Bíblia, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Então não foi dessa vez não, Satanás. Vai ter que esperar um pouquinho mais aí. Você ainda não conseguiu. E eu tenho certeza que não vai conseguir. Porque mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Isso é bíblico. Está escrito. Se um dia eu olhar para o mundo inteiro ao redor e não ver ninguém do meu lado, eu vou abrir os meus olhos espirituais e vou ter certeza que Ele me guarda e que os carros de fogo estão ao meu redor. E que muito maior é o que está comigo. Muito mais numerosos são os que estão comigo do que os que estão com eles. Então, para todo mundo que está preocupado, fique em paz, está tudo bem. Eu estou bem, a minha família está bem, os meus pais estão bem, os meus filhos estão bem. Todo mundo bem, graças a Deus. E as notícias que vocês ficam ouvindo por aí, cuidado. Que o povo fala besteira demais para se engrandecer. Ainda fingindo que tá só dizendo um noticiário ou querendo ajudar. Então, cuidado, viu, gente? Muito obrigada. E aqueles que oram por nós, pela nossa família, continuem orando. Porque esse é o resultado da sua oração. A Polícia Militar de Santa Isabel confirmou uma suposta
Tentativa de sequestro no sítio do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados para atender um suposto roubo que estava em andamento na Via das Uvas. No caminho, 2 homens foram abordados em atitude suspeita. Ainda segundo a polícia, um deles confessou que estava com outros 6 homens que foram ao sítio do apóstolo e estavam aguardando a filha do religioso chegar à residência para fazê-la refém. O boletim de ocorrência diz ainda que, ao perceberem a chegada da polícia, os demais integrantes da quadrilha fugiram pela mata. Também foi solicitado, ainda na tarde de hoje, o apoio do helicóptero Águia. De acordo com a PM, um funcionário da casa também havia sumido no mato junto com os suspeitos. Logo depois, os agentes conseguiram encontrar esse funcionário que estava com uma bolsa e outros pertences da residência. Os detidos foram levados para a delegacia de Santa Isabel, onde o caso foi registrado. Nós não conseguimos localizar a assessoria de Valdemiro Santiago para comentar sobre o caso. Claro que nós sabemos que enfrentar uma situação dessa não é muito agradável, ainda mais agora sabendo que quando sair para a rua já vai ficar um pouco mais atenta, temerosa até mesmo, porque nunca se sabe de onde virá o perigo. Claro que ela tem as polêmicas dela, falaram-se muitas coisas dela, mas com uma situação dessa a gente não brinca, até porque qualquer uma pessoa está sujeita a passar o que ela está passando. Graças a Deus que toda a situação foi frustrada e agora, claro, resta um testemunho para contar que acredito eu que foi um livramento de Deus, porque embora muitos não acreditam na fé, naquilo que ela prega, mas Deus cuida de todo mundo e acredito eu que Deus cuidou dela nesse momento aí, aonde poderia ter acontecido o pior, já que muitos sequestros por aí a gente viu que infelizmente acabou vitimando aí o sequestrado. Mas Deus fez aí o melhor e acredito eu que daqui para frente ela vai se recuperar desse trauma, porque fica sempre um trauma, ela vai acabar se recuperando e vai conseguir levar a sua vida adiante, o seu ministério, enfim, todas essas coisas.